Ô, Calejão, você tá sabendo aí que o Monark novamente está fora do Twitter. Porque ele tá lá na gringa, né? Ele pode usar o Twitter, mas ele não pode usar mais o Twitter aqui no Brasil. Então o que ele publica não pode ser visto aqui no Brasil. Tá suspenso o Monark aqui no Brasil. E que bom que o Monark tá suspenso aqui no Brasil, tá bloqueado aqui no Brasil, porque veja bem o que ele anda aprontando no Twitter. Sim, o Monark continua a defender nazismo no Twitter. Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita nisso, cara? Acredito. Acredita, né? É claro que acredita. Claro que acredita. Aqui, ó. Minha amiga Fabi Iglesias mandou esse print aqui, ela que mora lá na Escócia. Monarque banido. O nazismo é um ótimo exemplo para ser utilizado na defesa da liberdade de expressão, justamente por ser considerada a pior ideologia. Liberdade de expressão real implica que nem mesmo a pior ideia deve ser criminalizada, e isso, infelizmente, inclui o nazismo. A partir do momento em que qualquer ideia se torne legal, um aparato repressivo e censor do Estado precisa ser criado. E quando isso acontece, já não existe mais liberdade de expressão. Simples. Simples ou não, Calejão? Mano, eu não sei o que aconteceu com o Monark, porque enquanto ele fazia ali o. Não, acho que foi sempre uma bosta mesmo. Foi sempre uma bosta. Até tentei aqui buscar um bagulho aqui, mas não... O problema é que às vezes ele quer meter o Gilberto Freire, sabe assim? Ele quer meter o... aqui eu vou tirar uma análise sociológica brilhante do meu rabo. E, porra, é um cara que... Monark, não, velho. Não, Monark, você tem sérias limitações intelectuais. Não tente isso. Cara, assim... é tão óbvio essa questão, porque veja, tá bom, você tá morando num país que de alguma maneira nem é liberdade absolutamente restrita de expressão, mas que trata desse tema de uma forma distinta do que a gente trata aqui no Brasil, que esteja. Agora, no Brasil, deixa eu te explicar uma coisa. O Brasil é uma república. O nome é República Federativa do Brasil. Nessa república existe um conjunto de normas que formam o que a gente chama de ordenamento jurídico. Apologia ao nazismo no Brasil é crime. Não pode ser tão difícil para você botar isso na tua coisa. Você se fudeu a vida inteira, mano. Você perdeu tudo que você tinha. Por causa disso, você está disposto a insistir nessa direção ainda? É o equivalente a dizer, ô Helder, porra, mano, esse bagulho de parar com o meu carro no sinal vermelho, eu não gosto, velho. Eu não gosto, porque, poxa, eu acho que eu tenho que ter o direito de me expressar atropelando as criancinhas que estão atravessando em cima da faixa. Deixa eu te explicar um negócio, Monark. Foda-se o que você acha. Você tá entendendo? É uma república. Você não tem, nessa república, você não tem a prerrogativa de meter o louco e fazer o que você quiser. Existem regras. Nem você, nem o Elon Musk, nem ninguém, mano. Se você quer viver no Brasil, se você quer fazer negócios no Brasil, você precisa se ater ao que a lei do Brasil propõe. Você pode discutir, você pode dizer que você não concorda com a lei, mas uma vez que existe uma lei tipificada, você não pode meter o louco e sair fazendo apologia ao nazismo, porque você está incorrendo num crime. E depois que você incorre num crime e você é sancionado, não adianta ficar bancando a vítima de que, estou sendo perseguido pelo regime opressor. Entendeu? É isso que eles fazem o tempo todo. Agora, puta de um cara aloprado que também não sabe mais como se manter relevante e fica dando esses ataques de pelanca a lá Gilberto Freire. Não, porque eu sou um grande pensador da nossa seara social. Você é apenas um imbecil que tá falando merda, Monarca. É simples assim, mano. Justamente, e olha só, é até um pouco confuso, né? O ponto de vista do Monark é difícil de entender, muitas vezes é difícil de entender o que o Monark escreve ou o que o Monark quer. Mas essa luta dele de defender o indefensável em prol da liberdade de expressão é muito quixotesco, né? É uma coisa muito quixotesca, porque ele já perdeu tudo, ele já perdeu absolutamente tudo, ele tá morando em outro país, tá? Tudo em prol de uma liberdade de expressão simbólica que inclui o nazismo
como uma ideologia a ser praticada livremente dentro de um país como o Brasil. Uma ideologia em que o próprio monarca seria odiado por aqueles que praticam, pelas origens dele, tá? Pela cor dele, pela origem não só da família, mas a origem dele aqui no Brasil. Qual é, monarca? Você acha mesmo que você está incluso nessa história? Mas hoje em dia a gente tem, né? Vou até mostrar aqui o candidato a governador da Carolina do Norte, que se acha negro e nazista, tá? Tem esse cara também. Eu vou mostrar. Mas aí o monarca continua lutando contra moinhos de vento numa escalada quixotesca para defender o indefensável, quando ninguém, na verdade, dentro do campo que ele atua, tá muito se importando para defender nazista. Tem gente que é nazista, não gosta do termo, mas tem gente que também não vai sair por aí defendendo isso em público, porque sabe que queima filme, né? Tem um cara que também faz o cálculo. Ele faz o cálculo do que ele ganha, do que ele perde com a defesa do nazismo. O monarca não. Ele é tão burro e inconsequente que nem isso ele conseguiu contabilizar no momento de sair em defesa do negócio. Exatamente. Ele não consegue estabelecer o mínimo de pragmatismo. Ô, mano, e sabe o que é louco? Porque veja o raciocínio dele. Se você abre uma exceção para esse tipo de proposta, então você pode abrir exceção para homofobia, para racismo, para misoginia. Mas é o ponto dele. Mas é esse o ponto dele. Exato. Para qualquer tipo de filosofia segregatória que vai colocar outros seres humanos na ponta do cano de uma arma. Então, assim, eu não sei se o monarca não alcança esse raciocínio, porque eu quero acreditar que ele é mais burro do que mau caráter nesse nível. Talvez seja as duas coisas. Talvez ele seja burro e mau caráter na mesma proporção. Você entende o que eu estou te dizendo? Eu quero acreditar que ele é só mais burro e ingênuo do que mau caráter. No sentido de não entender que pode ser que seja os dois. Pode ser que seja os dois e eu esteja dando o benefício da dúvida. Eu acho que ele é bem burro. Eu acho que ele é bem burro porque ele jogou tudo fora, né? Então, quando o cara joga tudo fora, quando o cara nem faz essa conta de o que ele pode perder defendendo determinada coisa, mostra que ele é bem burro, né? Não consegue nem ser pragmático. O cara botou tudo a perder, cara. Em determinado momento, ele tinha o maior podcast do país nas mãos. Era só ter refletido acerca da responsabilidade que isso traduz, mano. Você não vai abrir o microfone e sair falando qualquer tipo de merda, porque as tuas palavras se transformam em ações. E existem vidas que você está colocando em risco. Entendeu? Então, por exemplo, quando veio um Schellenberger, esse jornalista gringo que foi instrumentalizado pelo caso do Twitter Files, e ele fala, eu acho maravilhoso que os nazistas podem fazer passeata em bairro de judeus nos Estados Unidos. E ele fala isso. Esse cara é o dele. Ele é mau caráter. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é um aloprado como uma... Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem como ele está organizando as estruturas de raciocínio para, nesta ocasião, alcançar o que ele quer. Schellenberger sabe muito bem. Glenn Greenwald sabe muito bem. Toda essa galera sabe muito bem o que eles estão fazendo. O monarca, por isso que você usou o adjetivo quixotesco, e eu acho que é extremamente pertinente para essa ocasião, entendeu, mano? Porque eu acho que muitas vezes ele compra um barulho que nem ele entende direito muito bem, e ele conversou com pessoas que, de alguma forma, fizeram a cabeça dele de que, mano, o bicho é isso aqui, é liberdade de expressão sobre qualquer coisa, e o caralho. E é um cara que não sei se ele não teve maturidade para refletir acerca do que isso de fato traduz, ou se ele é mau caráter e ele seguiu esse caminho mesmo e foda-se, eu vou por aí. A burrice leva um pouquinho ao mau caratismo também, faz né? Sentido. Então, burrice excessiva ele tem, é óbvio. Eu acho que do mau caratismo excessivo ele tem burrice excessiva, até porque a forma que ele fala é muito mais burra do que mau caráter, dá para perceber, dá para notar a maneira como ele se expressa, é muito mais burra do que mau caráter. Mas é isso, né? Só o fato do cara ter jogado tudo fora para defender algo que para ele, né, não faria diferença defender ou não. Assim, defender fez diferença. Agora, se abster de comentar não faria diferença. Ele poderia ser de direita,
ele poderia ser bolsonarista, ele poderia defender liberdade de expressão, sem citar essa questão do nazismo em nenhum momento, que ele ficaria de boas, mesmo falando tanto de merda que ele fala, ele estaria de boas ainda com o Igor 3K lá, ganhando muita grana, ampliando o império dele, mas não, né? Ele não mediu as consequências do que uma defesa de algo assim poderia acarretar ele. E o Igor, que não é muito diferente dele, mas é um pouquinho menos burro, foi lá e falou, não dá mais pra continuar com você, Monark. Porque aí, sabe, eu até, assim, nas internas, cara, deve ter rolado um papo assim, eu até concordo com você, é pegar mal falar, né? É tipo isso. Você tem que medir aí, cara. Uma segurada, né, irmão? Tinha que ter dado uma segurada. Tinha que ter dado uma segurada. Pô, a gente tem patrocinador, né? A gente tem que prestar contas aí para os nossos parceiros. Não é bem por aí, entendeu? Mas acabou mostrando aí que até o próprio Igor 3K tinha um pouquinho mais de comprometimento com o profissionalismo dentro daquele podcast.